Lolo, beleza. Boa tarde, pessoal. Pessoal de casa, boa tarde, tudo bem? Sou o professor Gustavo, tá? Sou o diretor do curso. Preciso dar algumas informações para vocês que são importantes, tá? É como a coisa vai funcionar, tranquilo? De que forma a gente vai trabalhar com vocês. Primeira coisa, sobre a questão dos horários. Então, assim, vocês vão imaginar agora 2 períodos de biologia, certo? Então, o que acontece? Entre um período e o outro, nós vamos dar 5 minutos de descanso para vocês. Então, tu tem o primeiro período, descansa 5. Até porque o cérebro precisa dar uma chacoalhada assim para retomar de novo, tá? Então, isso vai acontecer de forma natural. Então, primeiro, 5 de intervalo, o segundo, e depois vem o intervalo longo de vocês. Tá? Aí tem o terceiro período, 5 minutos de intervalo, e depois o último período. Tranquilo? Bom, antes de a gente começar a conversar, falar um pouquinho sobre o curso, eu quero conhecer vocês. Pode me dizer o teu nome, tá? E qual é o curso que tu pretende fazer, tá? O pessoal de casa põe no chat para mim depois que eu vou dar uma olhada ali, tá legal? Teu nome? Medicina, tá. Psicologia. Direito. Engenharia agronômica. Medicina veterinária. Medicina? Tá. Tá. Muito bem. Pergunta geral para vocês. Quem é que está no terceiro ano aí? Tá. Quem é que já fez vestibular? Vestibular mesmo. Tá. URGS. O que acharam da prova? Fantástica, não é? Foi uma linda que teve. Bueno. Então, eu faço a primeira pergunta para vocês, que para mim é fundamental. Tá? Pessoal de casa, não esquece de me responder no chat, que eu vou, em seguida, ler esse negócio que eu preciso saber. Qual é o objetivo de vocês? Todos vocês vão me dizer o quê? Passar, é ou não é? Meu objetivo é passar. Na verdade, passar é uma consequência, não um objetivo. Vocês se deram conta disso? Consequência do quê? Do meu desenvolvimento. Eu preciso me desenvolver para atingir o meu objetivo. Se eu ficar no foco só passar como coisa central da minha vida, o que eu esqueço? Do mais importante, que é desenvolver. Então, o foco em desenvolver tem que ser fundamental para vocês. Então, o que a gente vai fazer com vocês com esse objetivo? Física. Vocês viram que física na prova da URGS foi um fiasco. Tá? Das 15 questões, a média foi 4. Foi constrangedor esse resultado de forma geral. Mas o que eu tenho que dizer para vocês? Isso é normal. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem que transformar isso em força. A gente já vai conversar com vocês sobre forças e fraquezas. Tá? Então, por exemplo, o que eu vou fazer com vocês? Eu sou professor de física. Eu vou desenvolver com vocês um clube de física. O que é isso? Eu vou, de vez em quando, pegar aulas, tá? Isso online, geralmente ao sábado, e vou trabalhar com vocês desenvolvimento de habilidades. Tá? Porque assim, ó, tem 3 pilares para aprovação. Primeiro pilar, conteúdo. Sem conteúdo, não faz a prova. Qual é o segundo pilar? Habilidade. Sem habilidade, tu não faz a prova. E o terceiro pilar é o emocional. Sem o emocional, tu não faz a prova. Então, esses 3 caras estão caminhando juntos. Tá? Então, qual é o primeiro pilar que eu tenho que dar sustentação forte? Conteúdo. Conteúdo é a primeira coisa, porque não existe habilidade sem conteúdo. Então, eu preciso conteúdo. Bom, qual é o momento assim que eu vou grudar no conteúdo? Em sala de aula. Então, concentração máxima em absorção de conteúdo. Tá? Vocês pegaram a pandemia em algum momento da vida de vocês, né? O que significa isso? Lacunas ficaram. Isso é natural e normal. A gente vai ter que corrigir esse negócio. Tá? Então, a obrigação de vocês é essa, é concentração máxima para ir preenchendo o que a gente precisa de conteúdo. Aí a segunda parte é o chamado desenvolvimento de habilidades. Então, aos sábados, tá? Aos sábados nós vamos ter
aulas de linguagem, aliás, língua estrangeira, filosofia, produção textual, física, matemática, química, biologia, história e geografia. Matemática, física e química concentrado, tá? Por quê? Porque são as matérias que eu posso fazer diferença na prova. As outras vão girando. Neste sábado, o que a gente vai fazer com vocês? A gente vai chamar assim de um flash. Nós vamos trabalhar os principais assuntos que caem no Enem. Tá? Então, assim, ó, eu sei que vai cair isso. Como é que tu sabe que é de mim? Não, cai todo ano. Então, todo ano cai. Então, a gente sabe que cai. Tá? Então, qual é o assunto que a gente sabe que cai? Por exemplo, de física. Cálculo de energia. Não tem prova que não tenha cálculo de energia. Então, a gente vai trabalhar isso. Então, os principais assuntos a gente vai nesse flash, independente do que está acontecendo aqui, em sala de aula normal, certo? A gente vai buscando com vocês. Claro que sim, tudo bem? Então, a gente vai sempre buscar isso com vocês, tranquilo? Então, assistam a aula de sábado, ela é importante. Mas se eu não conseguir, é aquela história, tem a gravação, tá? Então, como é que a coisa funciona sobre a gravação? Estou dando aula agora, tá? O Zoom está gravando. Aí vai chegar lá no final da noite, ele vai me dizer, gravação encerrada. Aí eu posso liberar para vocês. Aí eu libero o link da aula de hoje, tá? Bueno, isso é exatamente para que você tenha, se precisar por algum motivo, tá? Na semana. Durante a semana, a gente vai fragmentando essas aulas. Então, hoje vocês vão ter aula de biologia e química, tá? O que vai acontecer? A gente vai pegar e fragmentar. E vai botar lá no portal chamado Conecta 1. Primeira aula de biologia. Depois vem a segunda aula de biologia, a terceira aula de biologia, a quarta aula de biologia, na sequência, tá? Para que isso? Está em casa, estudantes, pá, não lembro desse negócio. Eu me lembro que o cara falou, mas eu não lembro. O que eu faço? Corro lá para o Conecta 1 no dia tal e dou a revisada aí específica na disciplina que eu quero, tá? Então, as gravações. Primeiro, você vai receber a aula completa, caso seja necessário, você tem, tá? Durante um certo tempo, e depois essa aula vai subir para o Conecta 1. Claro isso para vocês? Tranquilo? Vocês juram? Em paz com Deus? Muito bem. Crianças, quem quer passar aqui? Me emocionei. Não, é convicção. Quem quer passar aqui? Eu quero ouvir a vozinha de vocês. Vocês têm que ter certeza. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quer ver? Foi um depoimento que eu achei fantástico. Eu estava atendendo uma menina que está agora ali no grupo da medicina, me dizendo assim, por que eu optei por vocês? Olha só que depoimento fantástico. Ela me disse assim, entrou uma menina na prova, sentou, fez a prova numa concentração, numa determinação, que eu percebi, ela estava confiante. Ela tinha certeza do que estava fazendo. Ela estava com a camiseta de vocês. Olha só. O que a gente precisa? Criar confiança para fazer uma boa prova. Ela dizia, enquanto eu estava ali dispersa, a guria estava super concentrada. Você sabe o que significa isso? Foco, determinação. Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter determinação, tenho que ter certeza daquilo que eu quero. Certo isso? Então, vou perguntar de novo, quem quer passar aqui? Viu como saiu eu? Tem que ter coragem, velho. Tem que acreditar em ti. Vamos de novo, quero ouvir. Quem quer passar aqui? Mais forte! Não só eu. Tem que dizer. É bom gritar, você não faz ideia. Às vezes não dá vontade de a gente gritar, berrar para botar tudo para fora. E não dá para fazer isso. Imagina todo ônibus começar a berrar. Vamos chamar de louco. É ou não é? Aqui dá para berrar. Então, vou perguntar de novo. Você pode gritar, não tem problema. Quem vai passar aqui? Eu! Exatamente. É isso que eu quero. Sangue nos olhos. Determinação. E como é que começa essa determinação com uma lei aqui? Eu sei que a geração de vocês é diferente. E tu que está em casa devia ter gritado também. Tá? Uma geração diferente. Vocês têm um hábito assim que é difícil tirar de vocês, chamado celular. Eu tenho um filho da idade de vocês. Ele levanta de manhã e eu fico olhando para ele. Ele desce as escadas com aquele negócio.
ele vai lá, prepara o café dele com a mão aqui. E, às vezes, com uma certa dificuldade, pega tudo, mas essa aqui ele não larga. Quem é que não larga? O celular. Então, vamos combinar uma coisa? O celular tem que estar onde? Dentro da mochila. Entendeu? Porque, Gustavo, eu não preciso ver o que está acontecendo no mundo. Não adianta. Ele é um vício que nos tira do nosso foco principal. Está combinado isso? Foco total. O que eu vou ser? Eu vou ser aqui o chato. O que é isso, chato? Eu vou passar para vocês, perguntar todos os dias, como é que vocês estão? Estão precisando de alguma coisa? Entendeu? E aí o que vai me dizer? Sim ou não? Tá? Mas todo dia eu vou perguntar. Mesmo que tu diga não, eu vou te perguntar. Tá? Porque qual é a minha obrigação? Se você tiver qualquer necessidade, fala comigo. Tá? E a gente vai tentar ajudar vocês. Uma coisa que eu me proponho ajudar vocês é programar o estudo de vocês. Eu vi aqui que várias pessoas estão no terceiro ano ainda. Né? Então, a gente vai auxiliar vocês a fazer essas combinações sem prejudicar os dois estudos. Tá? Que a gente chama assim de cronograma de estudo. Ou seja, já pensar estrategicamente para a prova. Porque, afinal de contas, é um concurso. E concurso é estratégia. Alguém vai fazer direito aqui? Não cheguei, ninguém falou? Vai fazer direito, tá? Então, observe bem. Teu nome é? Brenda. Eu vou te perguntar 200 vezes teu nome, porque eu sou um animal. Eu esqueço, em 30 segundos eu vou virar para cá e olhar. Qual é teu nome? Tu vai achar que eu sou um louco. Eu sou. Eu não consigo gravar. Já passei vergonhas na minha vida, um dia eu conto para vocês. Crianças, assim, ó, o que é assim, ó, super importante de ter claro na cabeça? Brenda vai fazer direito. Geralmente, o pessoal do direito ama o quê? Linguagem, literatura, história, geografia, não é isso? Ama de paixão. Tem muito nojo de matemática, física, química. Biologia é minha boca, não estou falando a verdade. Isso é a regra geral, tá? Bom, aí nós vamos falar agora de forças e fraquezas, tá? A maioria do pessoal, não são todos, mas a grande maioria do pessoal do direito vai ter fragilidade em física, certo? Pergunto para vocês, o que a Brenda tem que fazer? Todo mundo é ruim em física. Ela deve se preocupar com física ou não? Na opinião de vocês? Claro que sim, porque se todo mundo é fraco, se eu for um pouquinho melhor do que eles, o que eu tenho? Uma grande vantagem, mesmo que eu deteste. Então, aquelas matérias que eu tenho muita dificuldade, eu tenho que me dedicar bastante para subir só um pouquinho, não precisa ser muito. Sobe um pouquinho. Esse pouquinho, muitas vezes, é suficiente para fazer o quê? Para entrar. E aquilo que ela gosta, o que ela tem que fazer? Aumentar mais ainda a capacidade dela, porque ela sempre tem que estar pensando que ela tem que estar um pouquinho acima do seu concorrente. Tranquilo? Então, nunca abandonar a fraqueza, por mais que tu não goste. Essa tu tem que brigar para ser um pouquinho melhor, porque isso vai fazer diferença na aprovação de vocês. Quem que era da medicina aqui? Muito bem. Você sabe que em medicina, das 15 questões na prova da URGS, vocês têm que acertar quantas? As 15. Tenha bondade, tudo bem? Vocês têm que acertar as... Não precisa ser as 15, as 14, tá bom? Tranquilo? Mais ou menos assim, tá fantástico. Como é que nós vamos tentar? Dá para fazer isso? Tá no terceiro ano, isso? Magrão lá no fundo tá no terceiro? Tá aí. Você? Também. Vamos tentar montar uma estratégia para a gente tentar matar essa medicina agora. Entendeu? É possível isso? Depende do que a gente fizer. Tá? Depois a gente conversa e tenta bolar alguma coisa para já começar a ganhar dos concorrentes por fora. Tranquilo? Então, a partir de agora, eu vou ser o cara que vou incomodar vocês. Certo? Sejam bem-vindos. Tá? Qual é o nosso foco mesmo? Eu vou brigar com vocês. Evoluir, evoluir, evoluir. Esse é o meu foco. A cada dia eu tenho que ser melhor. Esse é o meu foco. Mas passar vai ser a consequência da nossa evolução. Tranquilo? E vocês podem chegar e podem perguntar para mim o quanto vocês quiserem. Combinado? Em paz com Deus? Tranquilo? Beijão no coração de vocês. Um grande ano para todos nós. E vamos trabalhar. Vocês podem me procurar a qualquer momento, que eu vou auxiliando vocês, vou mostrando estratégias que a gente pode desenvolver para chegar lá. Tranquilo? Beleza? Um abração. Vai chegar agora o professor Luiz, que é o professor que vai dar aula para vocês essa semana. Semana que vem, senhor.
Já lhe vi por aqui. Espero que todos tenham feito o teste de Covid, tenha dado negativo. Então, por isso que eu não vou usar máscara. Tá? Também peço que não sempre nas primeiras, porque de vez em quando voam espermagota. Vocês não controlam. Sabe como é que é? Então, eu vou dar biologia para vocês, junto com o professor Paulo Vargas, que vocês ainda vão conhecer. O Paulo Vargas vai assumir 2 períodos, todas as semanas, e eu um período. Então, a gente mudou um pouquinho a estratégia, né, para ser mais produtivo. A cada 15 dias, eu dou 2 períodos. Então, vai ter sempre um intervalinho de uma semana. Então, sempre vai ter dever de casa, vou olhar os cadernos, tá? Qualquer coisa eu vou anotar na agenda para fazer a assinatura do pai e da mãe. Não fez exercício, não entra. Tá? Bons tempos de colégio. Tá? Sempre sendo castigado. Tá? Isso é uma maravilha. Muito bem. Então, fora a brincadeira, aí, a gente vai ver 3 pontos aí importantes, já iniciais, que são campeões, né, de questões, principalmente para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e para o Enem. Tá? Óbvio, eu não sei se alguém aqui vai se interessar em fazer tipo Santa Catarina ou fora. Tá? Santa Catarina, citologia também cai em muitas questões. Tá? É uma prova muito boa, muito interessante, é de somatória e tem uma fase dissertativa. Tá? Essa fase dissertativa não tem nada assim de, né, obscuro, dificílimo, coisa nenhuma. Até tem gente que não passa na URGS, passa em Santa Catarina. A única questão é a disposição do candidato, né, da candidata, a morar fora do Rio Grande do Sul. Mas é a primeira localização da universidade é uma maravilha.
Fora a URGS pelo Enem, nós temos aqui universidades no interior também são fabulosas. Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, são todas universidades de ponta. Tá? Então, não temos apenas a URGS enquanto uma universidade de reconhecimento em quase todos os cursos. Então, temos outras universidades federais pelo interior, e inclusive agora, né, essas que também têm centros de tecnologia e tal. Então, né, você tem que ficar bem atento para não se concentrar apenas em Porto Alegre, para quem, de novo, tem disponibilidade e gostaria até de morar fora de Porto Alegre. Tá? Tem bastante sugestões aqui para o Rio Grande do Sul. Então, essas 3 temáticas aí dos 2 livros, tá? Então, sempre a parte 1 da biologia, tá? Sempre vão ser, então, 2 períodos a cada 15 dias, e sempre um intervalinho de 5 minutos, tá? Para dar, levantar, tá? O corpito, não ficar o tempo inteiro sentado, se quiser ir ao banheiro, quiser tomar uma aguinha, ou só dar uma voltinha, ou só bater um papo, né? 5 minutinhos para a gente dar uma espairecida, tá? Entre cada um dos períodos, certo? Bom, para dar um contexto que, às vezes, dificilmente se tem junto ao colégio, eu gosto de fazer uma espécie de fundamentos da se passam aí, às vezes, 9, 10 anos dentro de um colégio, de uma instituição, que quer nos ensinar. Tá? E eu não sei se alguém teve aqui o prazer, em alguma das séries, alguns professores ou professoras, disse, hoje, né, esse mês, inclusive, vamos trabalhar a matemática, que vai ser fundamental para vocês. Aprender a aprender. Alguém teve essa experiência? Até hoje, 30 anos de magistério, eu nunca encontrei. Passam 9 anos em uma instituição que diz que vocês têm que aprender. E ela nunca ensina a aprender a aprender. Tá? Então, é uma complicação. Tá? Eu, enquanto professor de biologia, quando eu dava aula no colégio, fazia isso. Né? Fazia 2, 3 encontros de algumas técnicas, de algumas observações clássicas para aprender a aprender. Sugestões. Né? Algumas já cientificamente, classicamente, né? Bem exploradas e testadas. Então, eu coloco sempre que o sistema de aprendizagem, não interessa se tu está no colégio, se tu é um candidato a concursos públicos, tá? Muitas vezes tem gente aí, fala, surra o serviço público, e depois quer ser candidato. Opa, né? Estabilidade do emprego, ganhar bastante e não fazer nada. Para isso. Tá? Bom, mas o serviço público não é isso. Tá? Ele é muito mais do que isso, mesmo tendo alguns colegas que têm essa visão, né? Infelizmente. E é difícil, os concursos públicos são difíceis. Vestibular é um concurso público. Tá? São vagas em universidades de renome, universidades públicas que não pagam nada. Tem custo? Tem. Não pode trabalhar, a maioria das vezes. Os cursos que vocês vão frequentar, às vezes, principalmente na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, né, tem horários muito diversificados. Fica muito difícil trabalhar. A não ser que trabalhe com alguma coisa em casa, com computadores ou coisas parecidas, assistências, tá? Em casa. Mas é muito difícil, até para conseguir se organizar. Tu tem um custo muito grande de transporte.
mesmo que vocês possam ter até o automóvel pessoal, tudo isso são caríssimos. Passagem de ônibus, às vezes uma ou duas passagens de ônibus, questão de alimentação, lanche. Quando vocês vão ver, né, cada empréstimo, né, entre aspas, que a família dá para a gente, para o mês, não dá às vezes para a semana. Pô, mas tu já gastou? Pois é. Então, é um custo elevado? É. E é um custo elevado para a família. Tá? Em termos, assim, de não só apoio emocional, apoio, né, enquanto família para vocês, tá? Mas tem todo o custo de alguém que está gastando e não está contribuindo com as despesas. E é em cima disso que vem a responsabilidade, né? Algo que a gente vai aprendendo aos poucos, tá? Em que a maior ofensa que a gente pode ouvir de um filho, de uma filha, é dizer: eu não pedi para nascer. A gente podia dar uma resposta bem legal, mas a gente nunca dá. Até a gente fica normalmente entristecido. Tá? Isso mostra que essa pessoa não está querendo nenhuma responsabilidade, está dizendo: eu nem deveria estar aqui. Tá? Então, jogando toda a responsabilidade sobre os pais. É uma coisa que a gente nunca pode fazer, né? A gente tem que assumir que, já que caiu no planeta, né, tenta fazer dessa limonada, né, dessa coisa horrorosa, algo prazeroso. Algo que tu te sinta bem fazendo. Então, se tu vai estudar, é tu que tem que querer. Tu não está fazendo para outro. Tu não está fazendo para contentar a família, porque isso não vai dar certo. Eu já vou dizer para vocês, não dá certo. Então, quer aprender, tu tem que primeiro querer. Tu tem que estar empenhado. Eu estou fazendo por obrigação. Eu tenho certeza que 99% não passa. Eu tenho certeza que aquele passa, não termina a universidade. Tá? Ou tem uma baita frustração. Às vezes eu tenho relatos assim de vivência de gente que até se formou e nunca exerceu a profissão. E diz abertamente: fiz a universidade só para contentar a minha família. Olha, que é a tristeza, passar 4, 5 anos dentro de uma coisa totalmente contrariada. Um absurdo. Tá? Então, querer passar na universidade é querer subir, galgar espaços de um mundo novo. Subir em termos financeiros, tirem o cavalinho da chuva. Tá? Tem muita profissão que não exige ensino superior, muitas funções que não exigem ensino superior e tem uma questão financeira bem gordinha. Tá? Mas então, pelo menos, eu vou ter uma ascensão social. Imagina, chegar e dizer que eu sou, né, ensino superior. Também não está mais valendo. Tá? Mesmo o país tendo um índice de população, né, em atividade, em trabalho, que tem ensino superior, ainda é muito pequeno. Mas isso não é uma ascensão social. Isso é uma ascensão pessoal. Isso é reconhecer em ti e no mundo coisas que tu não conhece, coisas que tu tem que ser despertado. Novas formas de ver o mundo, novas formas de viver o que tu acha que viver é isso que estão te traçando. A universidade te dá várias possibilidades. Tu pode aproveitar nada, mas ela vai te dar. Querendo, tu conquista um mundo para ti mesmo. Ou não. De novo, tem que querer. Entre os fatores importantes para a aprendizagem, eu coloco, num primeiro momento, aquele que é o chefe da coisa.
A saúde dessa criança aqui, ó, em que parte a gente não conhece muito bem, parte a gente é muito reativo a coisas que são manifestas por ele. Né? É um companheiro que a gente nem sempre se dá bem com ele. Né? Ele está querendo uma coisa, vocês estão querendo outra, ele está dizendo que tu está agora num momento de tristeza e tu queria ser só feliz. Né? E por que essa porcaria não te torna só feliz? Né? Mesmo que seja um abobado, mas feliz abobado. Né? Então, o cérebro não trabalha exatamente com o nosso querer imediato. Tem que conhecê-lo. E para conhecê-lo, tu tem que trabalhar bem com ele. Tratar ele bem. Ninguém que vocês tratem mal vai agradar vocês. Tá? A não ser que seja um masoquista. Aí vocês já sabem de antemão, essa pessoa é masoquista, gosta de sofrer. Tá? Então, no cérebro, eu diria duas coisas. Ah, mas não tem aqueles exercícios para melhorar o cérebro? Bom, aí o charlatanismo, vocês compram o que vocês quiserem. Tá? Por quê? Estudar é estimular o cérebro. Aliás, por que as doenças neurodegenerativas atingem principalmente pessoas acima de 50, 60 anos? É quando a pessoa começa a entrar numa etapa da vida que acha que não precisa mais ser desafiado. Estou me aposentando. E junto com a aposentadoria, começa uma degeneração rápida. Ou seja, se a pessoa se mantém ativa, possivelmente tu vai encontrar uma pessoa, uma senhora, um senhor de 70, 80 anos, pela agilidade mental, não pela aparência, pela agilidade mental, tu não dá a idade que essa pessoa tem. Existe um filósofo, um dos maiores filósofos, né, e sociólogo vivo, francês, o cara é reconhecido mundialmente, né, Edgar Morin, ele tem 95 anos. O cara dá palestra ainda, o cara escreve livros maravilhosos. Tem uma mente, assim, fabulosa. Ah, mas por que esse velho não vai para frente da televisão descansar? É a forma de manter ele, possivelmente, é essa. Então, alimentação. Tudo que não é industrializado, tudo que é mais natural, melhora muitas condições de aprendizagem. Então, coloque na tua prateleira vegetais. Ai, que horror! O que eu estou dizendo aqui não é o que é prazeroso. O que eu estou colocando aqui é aquilo que tu necessita. É diferente do prazer. Tá? É óbvio. Por que ninguém dá uma fórmula, por exemplo, coma biscoito todos os dias? Por que ninguém diz assim, faça a tua hidratação com Coca-Cola, com choco? Tá? Por que as pessoas não dizem, recupere o teu físico comendo carne gorda, mal passado? Bom, porque todas essas práticas poderiam servir em uma época em que o ser humano tinha uma atividade física extenuante, ele podia comer isso e nem o corpo nem praticamente acumulava. Mas a quantidade de vezes que a gente faz atividade física hoje é tão ínfima que a quantidade de caloria qualquer é acumulada. Qualquer. Tá? Óbvio que tem metabolismos diferentes. Tem gente que fala, mas eu como que nem eu como quase um guarda-roupa e estou sempre magro. Bom, aí tu nasceu com a felicidade. Né? Tu tem aquele metabolismo que gasta, né? Até tu parado, dormindo, está gastando energia. Mas isso não é de todo mundo. Tem gente que come uma alface e o outro dia aumentou 5 quilos. Tá? Então, cada metabolismo. Então, quanto mais próximo dos alimentos in natura, e principalmente alimentos
vegetais variados, né? Tu já vai fazer duas coisas. Além de te alimentar e ver que teu corpo vai reagir de formas diferentes, tu também está fazendo uma prática de estudar botânica. Então, quando tu chega lá para o camarada, né, ou tu pede para tua mãe, tu vai dizer: mãe, eu quero que tu compre um caule para mim. A mãe vai achar interessante. Porque tu quer uma árvore agora? É isso que está acontecendo contigo? A tua ansiedade? Tu já quer comer árvores? Não, mãe. Eu quero comer batata dita inglesa, que é um caule. Tá? Agora, tu não confunde mãe com batata doce, porque batata doce é raiz. Como é que eu vou diferenciar? Ah, Miguel, se tiver um rabinho, parece um rabinho de rato, assim, né? É raiz. Olha a cenoura. Olha o aipim. Olha a beterraba. Tem aquele rabinho. Olha a raiz principal. Tá? Então, tu está comendo uma raiz tuberosa. Tá? Agora, se tu comer caule, que guarda energia, é tuber. É outra coisa. Só aí já dá para brincar com algumas coisas da alimentação. Alimentação com frutas, tu pode comer a qualquer hora. Não precisa comer aquela tradicional salada, alface, cebola e tomate. Cenoura e coisas cozidas no meio, tipo brócolis. Né? Brócolis é um negócio, até o nome, né? O nome é ofensivo. Por favor, me dá uma porção de brócolis. Ninguém grita isso. Tá? Normalmente chega, chama a pessoa de brócolis. Ah, hoje nós não temos. E o que é o brócolis? Flor. Você está comendo flor? É que nem a couve-flor. Tá? Flor da couve. Tu pode comer as folhas, como tu pode comer a flor. Quanto mais diversos os órgãos vegetais que tu comer, flor, fruto, raiz, caule, melhor para um lugar que praticamente é um parceiro fiel do cérebro. Os braços, não. As pernas, não. O intestino. Intestino tem mais neurônios do que qualquer outro lugar, exceto o cérebro. Tanto que alguns dizem que é o nosso segundo cérebro, é o intestino. Então, o nosso sistema digestório, além de ter muitos neurônios, tem parceiros lá. O número deles é tão grande que tem mais bactérias e protozoários no nosso intestino do que células no corpo. É uma multidão para ser alimentada, sim, mas são parceiros. Alguns nos produzem nutrientes, facilitam a absorção de nutrientes. Então, eu tenho que tratar eles bem. Por exemplo, excesso de açúcar converte tudo em gordura. Dá problemas futuros. Gorduras, excesso de gorduras, tanto de óleos quanto as gorduras propriamente ditas de origem animal, também são perigosas, tem que ser moderadas. Excesso de sal. Hoje, todo mundo come o tal salgadinho. O salgadinho não deveria ser chamado salgadinho. Deveria ser chamado salgadão. Por quê? Aquilo ali é uma porrada nos cornos em termos de quantidade de NaCl, cloreto de sódio. Às vezes, uma porção de salgadinho que tu come é sal para tu comer durante a semana toda. E tu comeu num único momento. Aí tu não sabe, com 40 anos, por que teus rins estão dando problemas. Por que tu está com cálculos, tá, nos rins. Por que o teu equilíbrio de água no corpo não consegue se manter. Tu come sal demais. Tá? E aí, tu não sente mais sabor. Tu gosta é da sensação do sal. Então, tudo tem que carregar com sal. Por exemplo, não se põe sal de jeito nenhum em saladas.
No máximo, tu tempera com óleo. E qual óleo mais importante para a saúde? O óleo do Mediterrâneo, o óleo de oliva. Por quê? Os outros também não são muito benéficos. São bons, em pequenas dosagens, mas o óleo de oliva pode até exagerar em alguns pontos. Ele é mais caro, mas ele é muito mais saudável. É isso que tu coloca na salada. Então, tu quer diversificar a tua salada para comer menos outros componentes, que são bem mais energéticos, mas bem menos complementares, usa frutas. Descasca a laranja, pica e coloca na salada. Tu pode usar maçã, tu pode usar a fruta da estação, pode cortar uma manga. Ah, mas eu não gosto de manga. Não é para gostar, é para comer. Porque é importante para o teu corpo ter uma quantidade de fibras regulares e uma quantidade de nutrientes diversificada. Quando tu come uma grande porção de salada, tu te satisfaz porque tu preenche grande parte do estômago. E isso também contribui para a quantidade de fibras que faz com que o circuito do intestino termine em algo muito famoso, chamado cu. Sabe o cu? É um lugar muito sagrado. Então, ali tem que ser usado. Tem gente que nem sabe que existe cu. Só uma vez por mês. E não sabe por que está sempre mal, parece assim desconfortável. Isto prejudica o comportamento? Sim. Então, o alimento que tu está comendo não está te ajudando à evacuação. Por incrível que pareça, existe até uma expressão para isso. O mau humor de alguém que está muito enfesado. Está cheio de fezes. A expressão é essa. Tu está enfesado, tu está cheio de fezes. E isso causa um mau humor, causa um mal-estar. Então, a alimentação e a evacuação são complementos. Não, mas eu só faço, né? Eu evacuo a cada 2, 3 dias. Está funcionando mal. Está faltando água. Está faltando fibras. Tu está comendo biscoito demais, massa demais, coisas que entopem. Ou seja, coisas que não têm fibra, coisas que não são úmidas. Tu está comendo excesso de carne. Ou a carne melhor? Ah, sim, a carne de peixe. Eu odeio carne de peixe. Se vocês curtem, beleza, seria a melhor carne que existe. É a mais completa. Tá? No meio do caminho fica o frango. Tá? Então, eu gosto de carne vermelha, eu adoro. Eu adoro, é prazer total. Mas o que eu faço? Eu tento evitar o máximo possível. Para deixar o meu estoque para quando? Uma churrascada. Daí eu caio de cabeça em cima de uma carne. Tá? Mas eu uso frango para tentar diminuir esses problemas ligados à carne vermelha. Tá? Arroz. Eu me controlo. Não como arroz branco de jeito nenhum. Eu como aqueles arroz normalmente mais integrais, que satisfazem mais rapidamente, às vezes tem grãos junto e tal. Demora um pouco mais para cozinhar, mas a satisfação é melhor. 2 colheres equivalem, né, uma taxa de nutrientes muito boa, inclusive de proteínas, tá? Que o arroz branco não tem. O arroz branco é só amido, praticamente. Tá? E esses arroz têm mais fibras. Né? Esses arroz integrais têm mais fibras também. Então, 2 colherinhas, pá, satisfaz. Tá? Do que fazer aquele morro branco, né? Com aquele rio preto ao redor, com um pedaço de carne em cima, parece um montanhês. Tá? Então, o exagero de uma única refeição não é bom para o corpo. O ideal é comer o quê? O que normalmente se coloca em torno de 2, 3 horas. A cada 2, 3 horas, pequenas porções de alimento. Você pode comer uma fruta ou 2. Tá? Se quiser, eu curto bastante fazer o meu biscoito é cenoura. Eu ralo a cenoura, corto em fatiazinhas finas, tá? E coloco num saquinho para congelar e levo para trabalhar, para qualquer coisa.
Uma cenourinha é maravilhoso, parece um salgadinho até, né? A gente come, parece que está quebrando um salgadinho. E tu vai começar a descobrir que a cenoura é doce. Né? Se tu parar de botar tudo com sal e coisa, né? A cenoura é doce. Banana, né? Fácil de levar em qualquer lugar. Ah, mas tem que carregar. Pois é, tem que carregar. É um sacrifício terrível, né? Um potinho com frutas dentro, ou uma coisinha, tá? Uma couve-flor que foi cozida lá ao meio-dia. Ah, eu vou comer couve-flor como lanche? Sim, é uma maravilha. Ah, se quiser, tu pode botar até óleo de soja, ou óleo de oliva, que vai tempero, o cheiro é bem mais agradável. Então, conseguir se regularizar na alimentação, pessoal, é vital para você. É energia e componentes. Lembra que muitos neurotransmissores, aquelas substâncias químicas de comunicação entre um neurônio e outro, que são fundamentais, são baseados em nutrientes que vêm pelo intestino. Tá? Então, há necessidade, inclusive, por uma atividade física, tá? Muitos nutrientes, mas para atividade mental também. Muita gente, depois de estudar 2, 3 horas, que sono, como eu estou cansado, parece que eu não fiz nada. Fez. E por isso que te dá o sono, por isso que te dá o cansaço. Então, não toma talagada de café. Dá uma dormidinha, põe lá o celular a teu favor, 30 minutos. Vai ver que, mas não consigo descansar. Consegue. Se tu está muito cansado, 30 minutos, tu botou no relógio, tu desperta com outra vontade. E, óbvio, eu sempre recomendo, entre as atividades intelectuais, que também isso, em termos evolutivos, era associado à atividade intelectual e à atividade física de sobrevivência humana. E ela não se descolou porque nós estamos civilizados, porque passou já milhões de anos. Então, a atividade física e a saúde do cérebro, elas estão ligadas. E essa atividade física que eu estou falando é aeróbica. Mas por que não anaeróbica? Se tu quiseres, tá, essa questão de aumento da massa muscular e tal, bom, vai um profissional que te oriente adequadamente. Não só te matricule numa academia. Vai um profissional primeiro, para ele te instruir, e tal, um professor de educação física que vocês confiam, um nutricionista, e aí façam, vamos dizer assim, uma boa orientação, um bom programa para esse tipo de atividade. O que eu estou falando, atividade física, é tornar o dia a dia de vocês racionalizado em termos de atividade. Tu mora muito longe do curso? Será que não podia vir de bicicleta? Pô, tem uma parte ali fechada, só bota a bicicleta ali, tu vai e volta de bicicleta, tu está fazendo atividade física, né, no mínimo de 30 minutos por dia. Tá? Em vez de vir de carona, de não sei, sai um pouco antes, venha caminhando. Tá? Se vem de ônibus, desce uma parada antes. Ah, que absurdo, imagina, vou passar calor. Cara, tu está fazendo uma pequena caminhada. Tu está fazendo aquilo que é organicamente necessário para o teu bem-estar, alguma atividade. Ficar sentado, fora o tempo que a gente vai ficar aqui, mais o que tu fica na escola. Acho que alguns aí estão na escola. Né? Mais o que tu vai usar da noite para tentar revisar, fazer trabalhos da escola, olha a quantidade de horas que tu fica sentado. Ai, tá me doendo aqui, ai, tá doendo ali. Óbvio. Né? Mesmo o corpo jovem, ele vai começar a funcionar mal. E isso não poderia acontecer. Então, olha aqui, ó. Atividade física não é um luxo. Ela é uma necessidade. Assim como dá um pouco de controle no alimento. Tá? Tu sabe que está te alimentando legal quando o teu prato está cada vez mais colorido. Tá? E, óbvio, a regularidade das evacuações. A tua urina, de preferência, está tomando bastante água, ela começa a ficar mais clara. Se tu não toma água, ela fica mais escura, principalmente no verão.
Porque grande parte da água tu está perdendo na evapotranspiração. Então, estas coisas aqui, mora em prédio, fica lá 10, 20 minutos subindo e descendo escada. Tu não aguenta, às vezes, 5 minutos. Tu pensa que o mundo vai acabar. Tá? Por quê? Tu não tem mais preparo, tu não tem mais elementos suficientes para fazer uma atividade aeróbica rápida. Tem gente que faz natação, eu acho natação um dos exercícios melhores que existe. O problema é todo o envolvimento e aonde tu vai encontrar, né, uma piscina grande o suficiente para exercitar. Então, mas é o exercício, para mim, eu acho que o melhor que existe ainda é a natação. É o mais completo, pelo menos, e menos rigoroso com algumas partes de articulação nossa, né, que dá, às vezes, problema. Esta saúde pode melhorar o desempenho de vocês em técnicas de aprendizagem. Eu vou sugerir, na verdade, um ou dois. Tá? Mas antes, nós vamos fazer aquele intervalinho de 5 minutos para esticar a perna, tá? Para vocês irem no banheiro, para sair do lugar, né? De preferência, pessoal, outra coisa muito importante, mas às vezes é até meio bobagem, mas é muito bom para as articulações e para os músculos. Alongar. Porque quando vocês estão curvados, muito tempo numa posição, a musculatura enrijece. Quando vai... que dor. Então, dá uma alongadinha, passa, né? Uma perninha para lá, perninha para cá, movimento. Ai, mãe, eu acho que eu vou ter que consultar um médico, eu estou com dor no pescoço. Sim, eu passo o tempo inteiro. E ainda quando está estudando, está no celular. É óbvio que vai dar dor no pescoço. Então, 5 minutinhos aí.
Como eu disse para vocês, técnicas de aprendizagem, vocês podem ter livros sobre isso. Tem no YouTube, vocês vão ter milhares de filmagens, coisa, falando sobre técnicas de aprendizagem, para facilitar a memorização, ou técnicas de memorização. Tá? Lembre que memorização é diferente de aprendizagem. Tá? Então, aprendizagem tem duas consequências claras quando aprende. Mas uma é clássica. Quem aprende muda a forma de pensar. Isso é aprender. Tipo assim, tu vai olhar para aquela estrutura ou para esta aqui, e agora não é apenas um interruptor e um cano que tem fio por dentro. Tu sabe que o que corre ali, o que se chama como eletricidade, da onde ou quais são as formas, né, de produção de energia elétrica. Então, o teu planeta aumenta. Né? A maioria das pessoas que não entende isso está vendo o quê? Um cano, e eu sei que ali tu liga e desliga a luz. E quando tu faz isso, a luz acende. E bom. Agora, por que a luz acende? Da onde vem essa energia? Por que eu ligo aquele interruptor e essa luz acende? Aí é outro. Por isso que a aprendizagem muda a forma de pensar. Quando tu está sentindo, tu está lendo geografia, tu está vendo que as coisas, as formas de articulação de conceito estão mudando para ti, o teu mundo está, parece que, ficando um pouco maior, as coisas estão ficando mais curiosas, tu está aprendendo. Aí tu está aprendendo. Quando tu começa a ler leituras obrigatórias ou tu começa a te interessar em alguns livros de literatura e tu vê, pô, mas eu vi isso em história. Tu está começando a fazer relações, tu está mudando a tua forma de pensar. Tu está ligando os fatos históricos a um mundo retratado por um autor, por um escritor. Isso é aprendizagem. Aprendizagem não é decorar, criar pequenas regras mnemônicas, que a gente chama, né? Musiquinhas e coisinhas para memorizar. A memorização é uma etapa da aprendizagem. Se tu não faz nada com aquilo, tu vai perder. Aliás, tu pode até dizer, tudo decore para ti, aquilo nada tem sentido. Tipo, o papagaio. Ele consegue se expressar,
mas não consegue correlacionar as linguagens adequadas da voz humana. Então, cuide. Uma das técnicas que eu acho muito boa, muito saudável, econômica e tu usa por muito tempo, são os mapas mentais. Né? O que é um mapa mental? Por exemplo, nós estamos trabalhando citologia. No final da aula, eventualmente, né, não sei se sempre, mas eventualmente eu vou chegar e dizer assim, quais as palavras que a gente podia reunir aqui no quadro que resumiria a aula de hoje? O que a gente viu? Vimos membrana plasmática. O que é membrana plasmática? Um componente de uma célula. Todas as células têm membrana? Todas. O que é feita a membrana plasmática? São duas camadas de um tipo de lipídio chamado fosfolipídio. Tarará. O que mais tem lá? Proteína. O que mais tem lá? Tem alguns lipídios como colesterol, até glicídios. Então, acabamos de quê? Usar umas palavras que a gente poderia usar o quê? Fazer um mapa. Ligar os pontos. Então, um exemplo. Célula. Um dos seus componentes é membrana. Mas ela também tem o quê? Ela também tem citoplasma. Tá? Então, todas as células têm que ter isso, e no citoplasma tem que ter material genético. Não precisa ter núcleo, tem que ter material genético. Então, esses são os componentes básicos. Isso eu peguei. Mas da membrana, eu posso botar a constituição. Duas camadas, bicamada de lipídios. Eu também tenho proteínas. Eu também tenho glicídios. Então, o que eu vou? Eu começo a puxar de onde vocês quiserem. As proteínas são produzidas aonde? Os glicídios são produzidos por que organela? E os lipídios? Eu poderia botar da onde é que eles vieram para constituir a membrana. Eu posso botar, além da constituição da membrana, eu posso botar funções. Controle de ambientes. O ambiente externo é caótico. Citoplasma é uma série de reações controladas, onde acontece o que a gente chama esse conjunto de reações de metabolismo. Então, posso elencar ali as funções que foram trabalhadas. Tá? Mas existem dois tipos de célula. Uma chamada pró e a outra eucariontes. Vou botar a explicação embaixo? Não. Pode botar o que significa a palavra. Pró, que é antes. Carion, que é núcleo. É diferente de material genético? Por quê? Para ser núcleo, tem que ter uma membrana. Tem que ter uma capa externa. Senão é só material genético. Então, isso é diferente. Verdade. Por que verdade? Esses têm núcleo. Essas são as nossas células. E da maioria das células dos seres vivos do planeta, exceto as bactérias. As arqueias, riquetes e outras crianças mais simples. Tá? Então, eu não preciso nem colocar a definição. Eu coloco, na verdade, o que significa a palavra grego-latina que constitui o conceito. Tá? Então, posso botar exemplos, né, para também me facilitar. Então, quando eu vou puxando isso, vai formando uma teia de conceitos. Essa teia de conceitos, em cada aula, não pode exceder uma página. Porque senão a gente vai querer escrever tudo de novo. Não. Tem que ser palavras-chave.
Tem que trabalhar um pouquinho para escolher uma palavra que vai te lembrar o restante. Tá? Então, por isso que tem que ser poucos componentes aqui. E eles vão se ligando. Os primeiros mapas mentais ficam uma confusão. É normal. Mas tu pode reavaliar eles mais tarde. Tá? E tu pode fazer uma espécie de um arquivo que tu pode consultar eles. Tá? Eles ficam muito bonitos usando lápis de cor, fazendo as palavras de cores diferentes. Chama mais atenção. Ou setorizando. Tem gente que não gosta de fazer à mão, adora computador, pode fazer no PowerPoint. Vai lá, faz os quadradinhos, fica perdendo tempo lá, usa fontes variadas e tal, e guarda, né, o seu mapa mental das aulas do dia tal. Tá? Então, há possibilidades variadas de usar essa ferramenta que mais tarde tu pode sempre consultar ela. Ou até transformá-la. Tá? Eu tinha um aluno no interior, ele tinha um caderno, acho que já tinha quase umas 300 páginas, tá? Seria um meio caderno de vocês. Tá? Todas folhas em branco. Tá? Então, como ele já estava lá, eu acho que queria medicina no terceiro ano de cursinho, ele tinha o caderno normal dele e tinha aquele caderno que ele folhava de vez em quando e tomava nota pequenininha de uma coisa que não tinha ainda ali ou que ele não tinha ainda previsto, tá? No seu mapa mental. Então, ele estava sempre usando também. Ah, mas professor, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não tinha tal coisa sobre esse vegetal. Ah, daí, às vezes, eu dizia, não, ó, tá, é isso aí mesmo. Tá? Ah, mas isso é importante? Eu dizia, olha, via de regra, e dava pela experiência que a gente tem das provas. Ó, eu acho que isso aí tu não tinha que te preocupar muito, porque é muito detalhista, e isso talvez até perca, né, espaço na tua cabeça para outras coisas mais importantes do que esse conceito. Então, acho que das técnicas assim que dão muitos resultados e que dá para usar muito a criatividade de vocês é os mapas mentais. Ou escrito, ou em digital no computador. Os dois são muito válidos. Tá? Aprender ensinando também é outra forma muito importante. Aliás, uma das técnicas mais importantes sobre gravar coisas, dominar assuntos. É quando tu tenta explicar para alguém. Tá? Pode ter a cobaia, o cachorro de vocês, o gato, tá? Ou irmãos, parentes, né? Mãe e pai, ou, melhor ainda, é convidar um colega, uma colega, para formar uma dupla de colaboração. Não precisa nenhum frequentar a casa do outro. Hoje a tecnologia, cada um pode ficar na sua casa e discutir temáticas variadas. Né? Lembre que o Meet, né, do Google, quando só tem 2 pessoas, não tem tempo limite. Vocês podem usar sem pagar nada a tarde toda, se vocês quiserem. Tá? E um está vendo o outro. Ah, eu queria te mostrar uma coisa. Pega a câmera do computador, mostra. Ou não, eu queria te mostrar uma coisa, eu preparei uma coisa para ti. Tu botou lá no PowerPoint, tá? Por exemplo, o mapa mental, ou escreveu algumas coisas, ou pesquisou antes, montou, né, algumas lâminas, e fica apresentando para o colega. E vocês ficam discutindo. Ah, mas esse mapa aí não é de tal local. Isso aí era quando o Egito, não sei o quê. Né? Ah, não, tu está me mostrando, é o floema que tu está falando, não é o chileno. Ah, então, dá para discutir coisas tentando um ajudar o outro. Tipo assim, olha, eu fiz esse exercício que estou te mostrando aqui na tela, de matemática. Tu fez de outra forma? Aí a pessoa vai lá dar uma olhada, como é que foi a sequência, e pode sugerir coisas. Olha, eu fiz um outro caminho, um pouco mais breve. Opa, me diz como é que tu fez. Então, essas técnicas de aprendizagem, óbvio, têm que serem acompanhadas, né, de uma disciplina pessoal. Ninguém consegue vencer coisas, tá,
a reaprender ou aprender coisas novas se não tem disciplina pessoal, se não consegue dominar o seu corpo e sua mente. Não tem nada, aliás, que possa fazer sem dominar o corpo e a mente. Então, fez horário? Ah, eu não preciso fazer horário. Então, tá bom. O melhor seria fazer um horário. Tá? Ah, mas eu já faço sozinho, né? E sempre consigo estudar. O ideal, como tu vai estudar coisas que não vai cair na prova na semana que vem, e que eu não vou recolher o teu caderno, e nem exigir que tu me mostre o que tu está sabendo, então tu tem que mostrar para ti mesmo. Os simulados é só um indicador. Tu, em casa, é que vai dizer se tu realmente está ralando para aquilo. Eu acho que, início, pega leve. Vocês estão fazendo alguns ainda aula de manhã. Então, eu acho, lá sei eu, 30 minutos exatas. Ó, vai durar uns 40, 45 minutos. E 30 minutos humanos. Ah, mas estudar 1 hora por dia. Tá, enquanto tu vai fazer os teus trabalhos, as pesquisas, tu vai fazer, estudar para a tua prova lá no colégio. Se tu tá aqui à tarde, tu vai fazer isso aí, né? Final de tarde, início de noite ou noite. Então, tu tem que distribuir muito bem os teus horários. Por que eu estou botando 30 minutos? É só para testar. Tá? Então, se tu conseguir me dizer daqui a um mês, ó, eu estou estudando 1 hora por dia. Todos os dias. Feriado, domingo, segunda, 1 hora por dia. Pá, tu tá muito bem. Muito bem. E como é que tá as provas, colega? Não, querido. Se daqui a 30 dias, 40 dias, tu tá fazendo isso, aí tu pode ampliar um pouquinho. Aí tu põe 1 hora para cada um. Quando as provas do colégio começarem a chegar na sinaleira lá, de repente já está mais aliviado, já está com as notas boas e tal, bom, aí tu pode aumentar um pouco mais. Tu pode usar o fim de semana, ampliando algumas aulas, tá? Tipo assim, em vez de fazer 1 hora de exatas, tu faz 2 horas de exatas. Tem matemática, tem física, tem química, tem que resolver um monte de problema e tal, parará. Usa o fim de semana, usa o feriado. Então, o feriado para vocês não é um feriado de não fazer nada. É vocês que querem entrar na universidade, e não a família de vocês. A família de vocês quer apoiar vocês. Então, vocês vão fazer sacrifícios? Vão. Vai ter muito pouco tempo disponível? Muito pouco tempo disponível. Por isso, a disciplina da alimentação, da atividade física e do estudo. Se tu não conseguires te organizar para isso, isso não vai acontecer. Não vai. Vai ser no espontaneísmo. Tá? E aí, quando chegar lá na sinaleira, ai, não tem um resuminho para me ler, não vai adiantar nada. Não vai resolver. Você é um candidato a não ser aprovado, né? Em curso nenhum. Não que tu não possa ser aprovado. Tem fatores milhares aí que pode até o candidato acho que não consegue e às vezes faz. Mas é muito certo que não. Se tu não fizeres nada, tu não vai vencer a prova. Aliás, tu não vai conseguir nem terminar de ler a prova. O que acontece muito frequentemente. Tu não tem nem disponibilidade para fazer uma leitura e raciocínio rápido. Vai fazer o famoso apenas o tal de chute. O famoso. Outra coisa importante para o cérebro, dormir. Eu sei que vocês têm uma profissão famosa nessa parte. Dormir eu não preciso nada para dormir. Precisa, porque a maioria de vocês vai com o inimigo para a cama. Tá? Vai com o celular. O celular emite luz. Luz produz um hormônio, né? Estimula, na verdade,
inibe a formação de um hormônio que é o hormônio que deve ser produzido quando não tem luz. Por isso que uma apresentação PowerPoint nos dá aquele cansaço. Quando a luz é fraca, a gente começa já, né, o nosso cérebro começa a ser inundado de um hormônio para dormir. Então, ir para a cama com o inimigo é ir para a cama e querer ver TV, ir para a cama e aí querer fazer todas as redes sociais, né, bombarem com o celular na mão. Quer dormir? Fácil. Quer dormir profundamente? Não precisa remédio. Vou dar uma dica. Eu tenho um professor ou uma professora que não vai gostar. Mas é uma dica maravilhosa para dormir. Está lá num domingo, angustiado, sem nada para fazer. Queria dar uma dormidinha e não está conseguindo. Um capítulo de leituras obrigatórias dá um sono profundo. Vocês nem vão imaginar como chegaram lá tão rapidamente. Às vezes na segunda página. Tá? Por exemplo, Machado de Assis. Com aquela linguagem que tu lê uma frase 3 vezes e não entendeu o que é língua portuguesa ainda. Tá? Então, tu tem que acompanhar com um dicionário do celular ou um dicionário físico, né, para tentar chegar perto daquela criatura. É um desafio? É um desafio. Tá? Opa, tudo bom? Seja bem-vinda. Mas eu tenho que ler, não dá para ver um filme? Não. Não tem filme, pessoal, que retrate aquilo que vocês vão ter que descobrir naquela linguagem rebuscada. Tá? Então, querem um livro maravilhoso para iniciar, que não é leitura obrigatória, mas é do próprio Machado. Tá? Alienista. Tem um filme também. Alienista, mesmo com aquela linguagem rebuscada, é uma delícia de ler um livro. É um pontapé assim, no estômago da gente. Como que a genialidade de um camarada, né, na sua época, em todas as circunstâncias contra ele, vocês sabem que ele era negro. Né? Ele mesmo não se assumia enquanto negro, mas ele era negro. Tá? Ele é o pai da Academia de Letras do Brasil. Tá? Numa época, então, o cara filho de escravos, de pessoas simples e tal, e ascendeu intelectualmente. Tem muita coisa na literatura que vocês vão ver até pela sequência e apresentação dada pelo professor ou professora, desculpe, mas eu não sei o nome de todos os colegas, nem conheço todos os colegas. É um desafio à parte. De novo, literatura e história tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tá? Então, é muito, muito importante que vocês consigam fazer essas... Mesmo que, às vezes, o soninho vem. Tá? Mas vem num bom sentido. Então, se tu mesmo estiveres aqui em exato, depois de 1 hora resolvendo dizer, deu uma bobeira, tu não consegue nem olhar, né, para lugar nenhum sem fechar os olhos primeiro. Vai dar uma descansada? Vai. De novo, põe lá um despertadorzinho para daqui a 30 minutos tu conseguir continuar com alguma atividade. Outra coisa, se quiser, tu pode fazer um intervalo com atividade física. Tá? Por exemplo, chegou cedo em casa, ó, sei eu, né? 6h30, começou a dar uma estudadinha, nada, uma bobeira, vai lá, faz uma caminhada, vai dar uma volta na bicicleta, vai subir, descer degrau lá. Vamos pensar que tu é meio louco, mas tu está na academia. Academia zero custo. Né? Só o custo de ficar subindo e descendo. Óbvio que a alimentação, dormir, as técnicas sempre são acompanhadas por alguma coisa que hoje até é mais comum a gente ver em sala de aula, que é a hidratação. Né? A hidratação é fundamental ao longo do dia. Não esperem ter sede. E a hidratação não é feita com chá, não é feita com café,
com chimarrão, tá? Refrigerante. É água. Tá? Coisa muito importante, aliás, 70 e tantos por cento do nosso corpo, praticamente nós somos, né, uma caixa de água ambulante. Tá? Então, se tu descuidar, tu vai começar a ficar com dor de cabeça e acha que tem que estar tomando medicamento e é apenas um sinal de desidratação. Desidratação não ocorre apenas quando tu vai fazer uma caminhada num lugar ermo e tu não tem água. Não, é feito às vezes dentro de casa. Tá? Cada vez que tu toma um porre, né, que eu acredito que quase todos aqui passaram em algum vez, ou várias, ou costumeiramente, tá? Sabe o que acontece se tu não ingeriu água adequadamente, mesmo com o porre. Tu vai ter uma dor de cabeça insuportável. O que é aquilo? Desidratação. O álcool faz tu perder mais água do que tu consegue repor. Então, tu está perdendo muito mais do que tu está repondo. Ah, mas eu estou tomando cerveja, que é quase água. Pois é, mas tu vai no banheiro e expele muito mais do que tu tomou. Por isso, a desidratação. Tá? Então, isso é razão dentro da diversão. Ou seja, usar o conhecimento, pelo menos para não passar pela dor de cabeça todo dia. Tá? Já que a diversão é importante. Dormir é quando ocorre a fixação da memória. Memória não é no ato, no momento que tu está estudando. Ali tu, tá, entendi. Mas aquilo que tu acorda o outro dia e lembra foi o trabalho que o cérebro fez durante a noite. Aquilo que tu não lembra é porque o cérebro achou que tem que jogar fora. Tipo assim, o que chamou a atenção no início da aula? Tu pode revelar algumas coisas, mas tu não consegue revelar tudo. Porque algumas coisas a tua mente apagou. Deixou algumas coisas. Tá? O resto ela apagou. Amanhã, tu nem vai lembrar exatamente o que aconteceu no início dessa aula, porque a tua mente vai apagar mais ainda, para deixar espaço para outras coisas. Então, por isso que os mapas mentais, eles são um exercício de quê? De refixação. De vez em quando tem que ser olhados de novo. Por quê? Se tu não fixar, é como, não sei se alguém aqui já trabalhou, né? No primeiro dia vocês fazem entrar em pânico com as rotinas. Tá? A gaveta tem a tesoura, lá tem a escova, ali tem não sei o quê, ali não... A pessoa te diz tudo isso e tu já entra em pânico. Você não me lembra de mais nada. Daí tu começa. Pega a tesoura. O que é a tesoura mesmo? Ali naquela... Tu vai passar a semana, algumas coisas tu já vai ter gravado. Mas no final do mês, tu já está fazendo meio automático. Alguém diz, a tesoura, tá aqui. Tá aqui. Por quê? Tu fez isso todos os dias. E aí, teu cérebro tornou aquilo automático. A mesma coisa. Quem tem facilidade, tá? Equação de segundo grau. Pai, eu fiz tanto exercício dessa bosta. Por que eu tenho que estar estudando isso de novo? Tranquilo. Tá? Tu já venceu essa etapa. Ou seja, tu sabe fazer de todos os tipos de exercício. Tu já fez um monte, de repente teve até aula particular. Isso aí eu domino. O que eu não domino é quando a equação do segundo grau está lá no meio da física. Né? Para resolver um problema físico. Eu não consigo fazer esse link. Bom. Mas equação tu sabe resolver. Né? O Bhaskara já é companheiro, né, de todas as horas. Né? Tu já chama aí Bá. Né? Já tem até apelido para o cara. Né? Então, trabalhar com essa formulação lógica passa batido. Eu tenho certeza que em muitas áreas vocês já têm, tipo assim, isso aí eu me lembro bem, isso aí eu tenho tranquilidade. Como é que tu testa que tu está dominando? Exercício.
Então, tem muita gente que faz estudar com exercício não é ver gabarito e ver se acertou tudo. Não é isso. Estudar com exercício é, por exemplo, né? Nós vamos usar esse livro 1, vai ser a primeira parte ali, a biologia. É tu chegar lá no exercício, né? Com o seguinte tema aqui, né? Deixa eu ver uma coisa bem rápida. Ai, meu Deus do céu, gente, gosto de fazer coisa grande. A segunda teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias. Aliás, teve uma época que eu dizia, o cara que faz o Enem ama mitocôndrias. Tá? Por que ele ama mitocôndrias? Porque todas as pessoas que falam de biologia, o que tu lembra da biologia? Ah, não me lembro muita coisa, mas a mitocôndria, isso deve ser, eu acho que deve ficar junto ao cérebro, no lugar sexual. Tá? Mitocôndria deve remeter a pessoa a alguma coisa assim fabulosa, que todo mundo lembra de mitocôndria. Não sabe para que serve, mas o nome é muito bonito. Mitocôndria. Bom, então o Enem caía muitas questões sobre mitocôndria. Organela celular responsável pela produção de ATP, Associação de Transportadores de Passageiros de Porto Alegre. Não, ATP é adenosina trifosfato, vocês já sabem, né? Em células eucariotas. Assim como os cloroplastos teriam sido originados de procariotas, ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Praticamente ele está dizendo aqui o que está no texto. Tem que estudar por exercício. Eu posso até tirar elemento das questões para fazer o meu mapa mental. Não preciso ler nada. Eu leio a questão e vou extraindo coisas dela. Qual é a pergunta? Sempre o Enem, na parte de ciências, né, da natureza, vai ter o quê? Um contexto, que é o que eu li até agora, uma situação, problema, que pode estar relacionado diretamente ao texto ou à temática do texto. E aí que começa o problema. Por quê? Tem que ler o texto. Sempre? Não. Às vezes pode ler só a questão, problema. É uma maneira do quê? Fazer o exercício mais rápido. Ler menos. Principalmente quando tu domina algumas áreas muito bem. Situação, problema. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria. Aí tu vai olhar lá, que teoria é essa? A teoria justamente da endossimbiose. O que eu vou fazer? Eu acho a resposta certa, olho lá no gabarito, acertei, sabia. Não. Tu vai me dizer por que não é a letra A? Capacidade de produzir moléculas de ATP. Ela produz moléculas de ATP? Sim. É isso que está relacionado à teoria que diz que ela foi uma antiga procarionte que entrou na célula eucarionte? Não. Veja que a letra A é um pega-ratão. Para quem lê rato, acha mitocôndria, ATP. Tá certo. Vou para outra. É errado. Letra B, presença de parede celular. Parede celular, o que eu vou botar do lado? Só em células vegetais. Ou em bactérias. Ou em fungos. Ou seja, eu acabo de fazer a alternativa B um roteiro de estudo. Estou colocando, anotando do lado. Por que ela está errada? Isso faz eu revisar grande parte da matéria. Mas aí eu resolvo 10 exercícios em 1 hora. E aí tu estudou durante 1 hora. Diferente de fazer 20 exercícios e só olhar o gabarito e nem lembra mais o que tu está estudando. É isso. Estudar com exercícios é item por item, por que está errado, por que está
Tá certo. No final, se tu quiser, dos 10 exercícios, tu pode fazer o teu mapa mental. Ah, o que eles mais pediram? Mitocôndria. O que eles mais queriam saber? Que a mitocôndria tem material genético pó e ela faz parte de quê? Respiração celular. Ela produz o quê? Uma molécula energética. Usando o quê? O oxigênio. E nutrientes energéticos, como glicídios, lipídios e proteínas. Se só falou isso, eu tomo nota disso. Meu próximo estudo, eu vou acrescentando coisas. Tá? Preciso fazer todo da unidade? Não, eu faço aqui 5, 6, com essa possibilidade de justificando, e aí eu faço 5 e 6 de geografia, de história, de português. Eu vou estar estudando, usando o quê? Como fonte? Os exercícios. E se eu não souber justificar, eu vou para o texto. Agora eu tenho interesse no texto, porque eu não entendi por que não é isso. Esta aqui é a questão. Ou seja, é aí que vocês revelam que estão realmente aprendendo. Com exercícios, fica muito melhor. E, óbvio, tem um ponto a mais aqui. Eu vou apagar aqui para dar lugar. Esse último ponto é um ponto mais difícil da aprendizagem. Aliás, é o mais difícil da existência nossa. Né? Relaxado. Tem gente que nem sabe o que é relaxado, mas não sabe o que é relaxado. Tem um probleminha às vezes. Então, relaxar significa o quê? Preparar o corpo de vocês para a consciência de vocês. Ou seja, conhecer o próprio corpo. Isso é relaxar. É quando tu te dá conta que tu está vivo. Porque senão tu entra só no modo automático. Então, esse relaxamento, que muita gente tem várias técnicas, tem um outro termo que é muito na moda. Ou seja, conhecer-se a si mesmo, relaxando, tá? Vendo um pouco dos barulhos internos do corpo, centrando a atenção numa única coisa que é tu mesmo, tem um outro nome. Meditação. Então, em vez de relaxar, vamos botar um nome mais bonito. Isto está provado cientificamente, testado, retestado, inclusive no Brasil, inclusive em instituições de ensino, que a meditação melhora a aprendizagem, melhora a saúde, melhora a predisposição para aprender. De novo, é a coisa mais difícil que existe, é relaxar. Tá? Quando eu digo para vocês que meditação é fácil, eu estaria enganando vocês. Meditação precisa durar horas? Não, pode durar pequenos 5 minutos. O que é meditação? Foco em alguma coisa que te relaxe. Uma música. Fecha os olhos, coloca os fones e fica prestando atenção na melodia. De preferência sem voz. Uma música mais calma. Só fica pensando na música. Se tu passar os 5 minutos, vai te dar um pouco de sono. Só que tu vai tentar manter a mente, de novo, concentrada na música. Ah, eu não gosto de ficar usando música, eu sei que duro. Então, tu vai para um ambiente mais calmo, fecha os teus olhos, ou não, e fica tentando escutar o teu corpo. Quando tu começa a sentir o teu coração. Quando tu começa a sentir a ponta do teu pé. Tem muitas vezes que as pessoas, tá,
fazem exatamente esse percurso. Começam lá a tentar imaginar a mente lá na ponta do pé e vai subindo aos poucos. Tá? E vai subindo aos poucos. Respiração. Tem que cuidar da respiração? Sim, é um parceiro importante para a meditação. Então, é a respiração pausada. Tá? Ela vai, tá, até um ponto, retorna. Então, tu fica cuidando. Tem muita gente que só faz isso. Só cuida da respiração. Fica focado na respiração. Agora inspira. Agora expira profundamente. Esse relaxamento pode ser feito em qualquer momento do dia, inclusive no início de uma aula. Ele pode ser um dormir mais agradável. Pode ser a higiene que a gente fez do sono, o início do sono pode ser um relaxamento desse. Tá? Pode ser para o início de um estudo. Ah, vou chegar em casa, fiz um monte de coisa, tomei um banho, dei uma relaxada lá, deu até um pequeno soninho e eu estou me sentindo renovado para começar a estudar. E tu pode terminar o teu estudo com a mesma coisa. Ou seja, isso tem um resultado fisiológico do corpo muito importante. Então, é um resultado que tu percebe pela tua disposição de continuar estudando. Tá? E isso é bom para tudo. Está te sentindo extremamente entristecido, com problemas variados, tá? Aquela coisa, parece que o pensamento está sempre retornando, parece um ventilador na cabeça, aquela ideia não sai, fica obsessiva, faz o relaxamento, tu vai ver que muitas vezes tu consegue te livrar daquela dor, né? A dor mais profunda, tu consegue te relaxar um pouco. Então, como fazer? Pessoal, tem até programa de TV, né? Quem tem Netflix em casa tem um documentário lá sobre formas de meditação, que é maravilhoso. O próprio cara fala, tem uma musiquinha, ele vai dizendo o que tem que fazer, né? Assim, ao vivo. Né? O cara vai te dizendo, tá lá na tua poltronazinha assistindo, se quiser olhar pelo celular, um fonezinho, o cara vai, né? Falando assim, tipo voz de padre, né? Ou voz de locutor de novela. Agora, inspire profundamente. Só falar assim, eu já começo a dormir. Tá? Mas eu achei bacana, achei bem instigante o que ele falava. Então, aí estão 4 elementos importantes para vocês pensarem, para vocês exercitarem, testarem algumas coisas e ver se muda um pouco do hábito de vocês. Um pouco. Eu não estou dizendo que tem que fazer, tipo assim, vou acordar amanhã diferente, já vou começar meditando, né? E vou comer um pé de alface, né? E vou sair de bicicleta. Não, tu não vai fazer nenhum dos 3. Tá? Então, o que tu vai fazer é ver o que tu pode mudar um pouco da tua rotina para melhorar. Tá? O que tu pode mudar no teu hábito de estudar que tu melhore. Não vai repetir tudo o que tu já faz. Porque tu vai cansar, metade do ano tu já quer jogar os livros pela janela. Tá? De preferência um vizinho, que tu não gosta bastante. Então, aquele livro pesado pode causar um dano devidamente, né? Correto. Muito bem. Perguntas? Lembrando que vocês também têm que ser estratégicos na escolha do concurso. Tá? Escolher URGS e Enem é uma aposta bacana, mas são provas diferentes e conteúdos um pouco de foco diferente. A URGS muito mais exigente, o Enem é muito mais exigente nessa leitura rápida e decisão rápida. Então, não sei se todos aqui já fizeram o Enem, é muito comum não terminar a leitura. Tem que chutar, tá? Só para não deixar em branco. Então, tem um treinamento para o Enem? Tem. E que vocês vão ter que fazer em casa. Mês e meio antes do Enem, vocês vão ter que começar a exercitar, fazer uma prova inteira. Pelo menos ler uma prova inteira. Não pode deixar para o dia ler uma prova inteira, com aquele monte de coisa. Eu não consegui ler tudo, tive que chutar. Sim, mas quantas vezes tu leu uma prova inteira? Só hoje.
Por isso que tu não está conseguindo. Então, tem um exercício para isso? Tem que se fazer antes. Tá? Ah, eu nunca fiz prova da URGS. Pessoal, tu tem que entrar no site da Universidade Federal, onde está vestibulares, provas anteriores. Tu tem que ter o teu caderno de questões. Não adianta só essas questões. Tu tem que ter o teu caderno de questões, no mínimo de 4 anos. Para tu ter uma ideia de prova. Tu ter uma ideia do que cai. Tem que estar lá, junto do teu estudo. Ah, eu vou fazer Enem. 4 anos de Enem. No mínimo. Tá? Tem que ter todas as provas, com gabarito, com tudo, do teu lado. Ah, vou fazer em Santa Catarina. Como eu falei, tem questões de Santa Catarina. Tem que ter, no mínimo, um modelo de 4 anos anteriores. Então, tem que ser estratégico até nisso. Tu tem que ter o teu volume de provas ali, para de vez em quando dar uma consultada. Mas será que isso cai nas provas? Ah, não, isso é só uma ferramenta que a professora ou o professor está me dando para conseguir resolver tal coisa. Mas tem que ter o teu caderno. Tá? E de vez em quando fazer isso. Pega um fim de semana, que não está com vontade de estudar, pega uma prova e marca no relógio. Vamos ver quantos minutos eu levo para fazer essa prova. Isso é o quê? Treinamento de leitura e de raciocínio rápido. Só tu botar um relógio na tua frente, teu coração já começa. Mas será que eu vou resolver no tempo que tem que resolver a prova? Tem gente que só deixa por dia. E por isso que perde a calma do dia. Por isso que fica nervoso. Por isso que aquela moça que toma todo 1 litro d'água em 5 minutos, depois não para de ir ao banheiro. Errou a estratégia, achou que a água ia acalmar. Tá? A mesma coisa, o Enem. Ah, mas vai ser calor, eu gosto de fazer no ar-condicionado. Pois é, meu amor. Aí tu vai ter que comprar o governo federal para ele botar o ar-condicionado na tua salinha. Então, quando tu estiver fazendo prova do Enem, se for primavera, faz os dias mais quentes possíveis. Porque num dia que for 30 graus, se estiver fazendo prova do Enem, tu vai achar que é um ar-condicionado natural. Por quê? Sempre tu vai fazer na sala que tem o sol mais intenso, a sala menos ventilada, com mais gente fedida, é a sala que tu vai fazer o Enem. Não é a sala dos mimosos, dos queridos, do ar-condicionado, das pessoas queridas, não. Começa a encarar a realidade. Mesma coisa a URGS. Tá? Conforme onde tu vai fazer pela URGS, tu vai fazer nos piores lugares possíveis. Como tu pode ter a sorte, às vezes, até de uma sala com ar. Tá? Que é maravilhoso. Então, trabalha com os problemas. Tenta encontrar soluções. Tenta te fortalecer para essas coisas. Porque na universidade vai acontecer. Tu chega no primeiro dia de aula, não na medicina. Óbvio, eles ganham bastante dinheiro. Mas se for fazer em outros cursos, tu vai encontrar praticamente um casebre, que eles chamam de sala de aula. Tá? Que o ventilador está em marcha 1, mais lento. Tá? Ou seja, quando tem o ventilador. Tá? Quando tu não abre a janela e passa gente de um lado para o outro, te distraindo. E o professor ou a professora vai te dar a aula quase toda de costas, escrevendo no quadro, com uma letra que tu não entende, se ainda é a língua portuguesa. E ninguém vai chegar e perguntar para ti se tu entendeu. Então, tu tem que lidar com as adversidades e não com as facilidades. Facilidades é quando tu for profissional, talvez até um profissional liberal, e tu vai nos ambientes melhores possíveis para tu desempenhar as funções mais facilmente. Enquanto isso, temos que suar muitas camisetas. Então, próxima semana, vocês vão ter 2 períodos com um colega, ou não sei se é professor ou professora, e nos encontramos na outra semana.
Se querem uma leitura para, tipo assim, tema de casa, depois eu passo para ver os cadernos. Tá? Origem da vida e aquela parte inicial do estudo de citologia. Tá? Então, Biologia 1, livro 1. Tá? Vocês têm Origem da vida, leem um aspecto mais histórico, que cai, o URGS gosta, o Enem também, né, de alguns aspectos ali. É bem fácil de ler, bem tranquilo. Tá? E aquela parte inicial dos temas, né, fundamentos da questão da citologia. Tá? Então, já dá um pontapé, vamos dizer, no assunto que a gente vai trabalhar. Querem fazer os exercícios já por dizer, quero ver se eu sei. Ótimo, melhor ainda. Tá? Até para ver se vocês lêem. Então, muito obrigado por estarem me escutando até agora. Sejam bem-vindos. Tá? Façam uma viagem tranquila e quando houver turbulência, fale com a gente. Tá? A gente vai tentar ajudar e tornar mais confortável possível essa viagem, né, que vai ser com várias escalas. Tá? Já viajaram com escalas? O dia que vocês tomarem um avião e disser que vai ter 3 escalas, preparem a paciência. Tá? Vocês têm até... Vai chegar no final da viagem, por que eu não vim de ontem? Eu podia ter vindo até a pé. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo, é umas viagens bem difíceis, quando tem muitas escalas. Tá? É a nossa viagem, tem bastante escalas. Então, sejam bem-vindos. Tá? Vamos tentar torná-la mais confortável possível. E continuamos aí, tem mais uns 5 minutinhos aí também. Estiquem as pernas, façam um alongamento, esqueçam isso. Água, lanchinho, traz de casa. Eu vou andar aqui naquele cheiro de maçã, cebola, banana. Até daí eu vou para a gente também. Eu gosto muito de manga. Manga é engraçado. Só é difícil de comer direto. Eu sei que isso correr com o primeiro Exato. Em pé. Vamos